João capítulo de número 17, a partir do versículo de número 20, Jesus falando: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória, dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai, glorificamos a ti, Deus, pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, seja revelada à minha vida, como também à vida dos teus servos que aqui estão, Senhor. Espírito de Deus, conduz-nos, Deus, na tua graça. Nós precisamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, se eu fosse dar o título a essa mensagem, essa palavra que Deus me deu, eu poderia dar o título assim: o poder de servir juntos. O poder de servir juntos. E a palavra de Deus aqui ela fala sobre unidade. O Senhor Jesus, antes de Jesus ser crucificado, ele orou ao Pai. Ele falou com o Senhor. Ele orou em favor da nossa vida. E ele diz assim no versículo de número 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E se nós virmos entender, nós vamos ver que Deus, ele trabalha, ele se manifesta através da unidade. Nós temos que entender que o nosso corpo, nós somos membros, o nosso corpo é um, mas o nosso corpo tem diversos membros, e um membro depende do outro. Para que esses membros eles venham se movimentar, eles dependem de membros. Então nós temos que entender, queridos, que antes como eu posso dizer, Jesus, antes de ser crucificado, ele se preocupa somente com uma coisa: comigo e com você. De nós vivemos a cada dia, o dia do Senhor, juntos. Uma coisa que nós temos que entender, que às vezes nós até podemos chegar em algum lugar de uma forma independente, mas dependendo da ocasião, nós sempre vamos estar precisando de alguém para nos ajudar a caminhar Deus nessa terra. E essa era a preocupação que Jesus tinha concernente à nossa vida. Não era somente com os seus discípulos. Por isso que ele fala sobre a nossa vida também, aqueles que crerão na palavra. Então Jesus, ele tem um compromisso na unidade. E nós precisamos ser um no Senhor. E nós temos que entender, queridos, que a unidade, ela revela a natureza de Deus na nossa vida. Entenda que nós precisamos que a revelação do Espírito do Senhor, através da palavra, ela venha sobre a nossa vida, para que nós viemos a ter o quê? Um crescimento. O crescimento qual? O crescimento espiritual. Então, queridos, nós temos que caminhar, entender e saber que somente o Senhor é que vai nos ajudar e vai nos orientar em nome do Senhor Jesus. A unidade, queridos, nós temos que entender que ela não é ser igual, é caminhar junto apesar das diferenças. Uma coisa que nós temos que entender é que o meu pensamento não é o mesmo pensamento de você. As tuas atitudes não são a mesma atitude minha. Mas nós temos que entender que nós temos que superar. Às vezes nós temos a visão de uma coisa, e eu tenho uma visão e você tem outra visão, mas só que nós temos que entender essa diferença. Nós temos que entender que o corpo, ele quando está ligado um ao outro, nós caminhamos e vamos entrar no entendimento para que nós possamos chegar ao consenso. E isso é que nós precisamos a cada dia, o dia da nossa vida.
Às vezes nós pensamos que, na nossa mente, né, passa que, eu não dependo do fulano ou do ciclano. Eu dependo das minhas pernas para caminhar. Eu dependo do meu Senhor. Eu dependo de você, eu preciso de você para estar junto comigo. Se assim não for, querido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que Deus se preocupa com a unidade, como eu falei. O Espírito Santo é quem produz a verdadeira comunhão, querido. Se nós queremos ter comunhão com o outro, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus se manifeste na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que a igreja do Senhor somos nós. E nós precisamos do Senhor na nossa vida. Às vezes queremos fazer pela nossa força. Mas às vezes, pela nossa força, nós até podemos chegar. Mas às vezes a nossa força, a nossa força ela é limitada. Mas o Senhor não. O Senhor nos conduz, Ele nos leva numa situação onde uma coisa você pode ter certeza absoluta, nós vamos superar em todas. Deus é Senhor da nossa vida, querido. Deus tem dado tantas as oportunidades para nós caminharmos juntos. O pastor Marcelo acabou de declarar, né? Ele ficou um tempo aqui, ele já estava quase desistindo, né? Se não fosse a pastora Roma, ele tinha passado a porta direto. E quem sabe, né? Mas só que Deus está no negócio. Deus sempre levanta alguém para nos abençoar, para estar junto conosco. E nós somos assim, sabe, pastor? Às vezes nós pensamos que sozinhos nós vamos chegar a algum lugar. Mas Deus é que nos conduz nessa terra. A partir do momento que nós ficarmos na dependência de Deus, uma coisa você pode ter certeza: Deus vai preparar o caminho. E nós vamos chegar assim à conclusão. Paulo, ele se preocupava muito, né, com a unidade da fé, que está lá em Efésios 4, fala sobre a unidade da fé. Paulo, ele frisa muito sobre a unidade da fé, de nós estarmos juntos, caminhando juntos. Paulo precisava muito. Lá no capítulo 4 de Efésios, fala sobre a unidade da fé. Paulo, antes de passar pela primeira prisão, né? Ele foi preso pela primeira vez. Ele vai e ele escreve essas 4 epístolas, né? As 4 cartas aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e a Filemon. E ele frisa sobre a unidade, estar junto, caminhar junto. No capítulo 1, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Olha aqui, ontem teve a pregação, né? Agora imagina só, Paulo, ele declara aqui, preso no Senhor. Ele precisou ser preso para ele escrever essa epístola. Talvez Paulo, ele não teria escrito essas 4 epístolas aí, as demais cartas, se ele assim não fosse preso. Ele teve esse tempo para meditar e escrever. Então ele fala aqui, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em seguida ele diz assim: há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Todos nós fomos chamados, queridos, para um propósito. Nós temos que entender isso aí. Todos nós fomos chamados para um propósito. E nós temos que ser sensível para que esse propósito ele se cumpra na nossa vida. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos esperando que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Mas nós precisamos estar juntos, caminhando junto, para que se cumpra os propósitos também. Não só na minha vida, como na sua vida também.
E ele vai um pouquinho mais para frente e diz assim, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eu sei que você tem um dom de fazer alguma coisa. Deus te deu algo para fazer. Deus deu a capacidade para a tua mente exercer algo. Então nós temos que aproveitar isso que Deus deu para nós virmos a fazer. Talvez você tenha o dom né, que Deus te deu, né, de receber lá na porta, né, você tem algo de especial para recepcionar as pessoas. Então faça. Você foi chamado para você fazer aquilo. Se Deus chamou você para ajudar nos cooperadores, faça, mas faça com zelo. A unidade, um precisa do outro. Se você foi chamado para pregar, que ele estude para pregar, e com certeza absoluta vai chegar um momento em que Deus vai preparar o momento para você estar ministrando a palavra. Se você foi chamado para ajudar, ou que seja lá no café, vá lá, faça com zelo melhor, porque eles estão precisando de alguém no lado deles para ser ajudado. A unidade é isso aí. Um caminha junto com o outro, os dois chegarão juntos. Com certeza absoluta, se você foi chamado para algo, faça, querido, com o coração. Você não está aqui por acaso. Você acha que você está aqui por acaso? Não, você está aqui porque existe um propósito de Deus. Você foi chamado, existe sobre a tua vida que Deus te deu um dom para fazer algo em favor do reino de Deus. Você é importante no reino. Você é muito importante na minha vida. Eu preciso de você. Como é que eu vou caminhar sem que você me ajude a caminhar, sem que você chegue e me dê um abraço? Pastor Marcelo acabou de falar aqui, o abraço mudou a história da vida dele, como também mudou na minha história um abraço. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu fui recepcionado com um abraço, aquilo mudou a história da minha vida. Eu nunca pensei que um abraço ia mudar a história na minha vida como mudou, porque alguém se uniu a mim e transmitiu algo de Deus na minha vida. Então é isso que nós precisamos, essa unidade, estar junto, caminhar junto, um ajudar o outro. Às vezes tem pessoas, né, que ficam preocupadas que quando alguém chega perto, você, lá vem ele para pedir dinheiro ou alguma coisa emprestada. Não. Se tens para emprestar, empresta. Se quiser emprestar para mim, eu recebo. Deus te colocou numa posição, meu irmão. Deus te colocou numa posição de privilégio. Olha para o lado, para o seu lado aí, para você ver. Pergunta para ele se pode contar com ele para caminhar. Pode perguntar. Posso contar contigo? Tu podes me ajudar aí nessa jornada? É isso aí, mano, é isso aí. Não combina nada aí porque tu não vai dar conta. Nós temos que entender, querido, que um reino dividido, ele não subsiste não. Nós temos que estar juntos. Não é diferente de estar na tua casa. Como é que está a tua casa? Tem algo que está impedindo essa unidade na tua casa? Se tiver algo impedindo, que a tua casa não vai prosperar. Teu ministério não vai prosperar. Entre nós, queridos, entre nós, somente o Espírito Santo do Senhor. Entre nós, somente Ele. Então dê oportunidade para que o Espírito Santo de Deus esteja junto em nós, para nós aprender a amar aquele que está ao nosso lado. Eu declaro para todo mundo assim: eu te amo no amor de Jesus. Isso é legal, agrada ao Senhor. Você está sendo usado pelo Senhor, porque você está declarando que você ama teu irmão, aquele que está no teu lado, comunidade. Então Deus se agrada disso aí. Você é um instrumento de Deus em favor daquele que caminha contigo. Então, querido, descanse no Senhor. Eu vi uma sombra aqui, Jesus, tem misericórdia. Deu até uma tremedeira nas pernas, moça.
Agora entendi porque o bispo de vez em quando reclama. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja um no Senhor. Caminha junto. Foi para isso que Deus nos levantou. Para caminhar junto, viver junto, ajudar, chorar junto. É bom, gente. Como é gostoso a gente chorar junto com alguém que está precisando de algo, que está passando por um momento meio complicado. Porque sabe o que é? O choro, ele traz uma essência diferenciada. Ele traz solução. Deus abre a mente e daí, né? Opa, é isso aí que eu estava precisando. Que a lágrima corresse para lavar meu rosto. Então Deus, Ele age assim, dessa forma. Então descanse no Senhor. Continue nessa jornada, na caminhada. O Senhor Jesus, Ele nos apresenta o melhor na terra. Às vezes a gente fica até assim preocupado, né? Eu estava fazendo menção aí sobre a segunda-feira. Você sabe por quê? Que o bispo, ele não inventou, né? Foi Deus que colocou dentro do coração para isso. A segunda marcha. Porque Ele quer estar mais perto de nós. Nós queremos estar mais perto de você. Nós queremos estar mais perto do bispo. Nós queremos a segunda-feira para nós nos conhecermos. A segunda-feira para nós termos comunhão, para nós ter unidade. A preocupação do bispo é essa. Mas que bom que você está aqui, eu glorifico a Deus, porque o CI é uma igreja, que ama. O CI é uma igreja que chora junto. O CI é uma igreja que o céu se abre em nosso favor. Então o nosso coração tem que estar mais voltado às coisas do Senhor, para passar nessa unidade com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Gente, se tem um cara que é gostoso a gente caminhar junto, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Gente, é gostoso a gente ficar na dependência. A gente não é mais um. O Espírito Santo de Deus está conosco e nos conduz nessa unidade gostosa, nesse amor verdadeiro. Queridos, esse amor que só Jesus é que sabe nos dar. Aqui não existe diferença. Existe em nós essa unidade gostosa de nós caminharmos e viver a cada dia o dia do Senhor.